Um dia eu fiquei me perguntando se era lícito a gente ainda estudar os filósofos do passado, porque esse canal aqui não é um canal de filosofia, é vida e filosofia. Eu não sou formado em filosofia, portanto não posso falar assim diretamente como filósofo, como professor, como estudioso, mas um observador da vida. Então, por isso, né, eu não vou falar diretamente sobre filosofia, não vou talvez citar filósofos, mas eu acho assim muito importante sim de você estudar os filósofos antigos. Se você tiver a capacidade de ler, a oportunidade de ler, eu talvez não tenha capacidade porque eu tenho um problema visual, eu não posso ler muito, meus olhos não resistem, por mais que eu queira. Então eu acabo lendo muito pouco, só aquilo necessário realmente, para minha manutenção realmente, né? Mas não o quanto que eu gostaria de ler. Então, esse canal é Vida e Filosofia, mas o que eu quero dizer é que quando eu achava assim que você não devia estudar os filósofos do passado, eu achava assim que você estaria estudando o passado e evitando de estudar o presente. Eu achava assim que você deveria ficar mais no presente, ficar estudando o presente. Mas depois o que você entender, não. O que eles fizeram, esses filósofos? Eles estudaram a estrutura do passado, uma estrutura mental, eles criaram uma estrutura. Eles levantaram os grandes problemas da humanidade, que desde o início são os mesmos de hoje. Você acha que nossos problemas são diferentes? Não, eles são exatamente iguais. Eles não mudaram em quase nada. Eles mudaram em quase nada. Se você pegar a estrutura, como foi criada a Igreja Católica, e muitos anos depois a Igreja Terrena Universal, você vai ver que a estrutura é a mesma, a estruturação é a mesma, não mudou em praticamente nada. O que mudou foi a moeda corrente, a maneira de falar, a maneira de transmitir, ideias novas foram surgindo, mas no fundo do fundo, nada mudou, nada se tornou mais moderno, nada se tornou melhor. Eu sempre digo que muita gente pega um livro pega a Bíblia, por exemplo, olha ali um problema, olha só, esse problema aqui, ó, essa tragédia, não é que aconteceu há poucos dias atrás, não, isso é aquela que aconteceu naquela época, se é que aconteceu, provavelmente nem aconteceu, provavelmente apenas citaram ela. E as pessoas têm que entender que é o mesmo problema. Aí você pega, por exemplo, um livro de uma outra igreja, por exemplo, eu tive a oportunidade de frequentar um culto, vamos supor, de uma igreja messiânica, que é uma igreja japonesa, e eles leram, não é pastor, eles usaram outro nome, vamos usar pastor, leu o termo, um texto do autor escrito em 1950, alguma coisa, né? E eu vi esse culto em 2005, vamos supor. E ela só não dá a impressão que isso aqui aconteceu ontem. Então eu comecei a estudar isso e cheguei à conclusão que na verdade isso acontece porque os livros religiosos, eles são feitos em cima de problemas humanos. Deixa eu tomar um pouquinho, eu estou caminhando muito rápido, porque na verdade estou fazendo meu Cooper. E é para pegar o vídeo, mas eu me empolgo e o caminho acelerado, realmente, que é o correto. Então vamos parar um pouquinho, tem essa obra aqui, vou te mostrar a obra primeiro. Depois das árvores, aqui tem uma sombra. Aqui do outro lado já tem um prédio pronto, antigo. Eu sempre achava que eles nunca iam construir nada nesses terrenos, eu achei que eles iam ficar como praça. Mas não, eles estão construindo. Aqui é o polo industrial, o começo do polo industrial da cidade que eu moro. Então veja só, fugiu um pouco a ideia, mas assim, eu dizia assim que ela leu o texto escrito talvez em 1950, e leu ele em 2005 e dava a impressão que tinha sido escrito no dia anterior. O problema é que esses religiosos, eles criam as crenças deles em cima de problemas humanos, e os problemas humanos se repetem. Uma ocasião eu li um texto, bem antes, acho que foi lá em 1978, eu devo ter lido um texto num jornal e dizia assim, leia o texto e tente adivinhar quando e quem escreveu. Então ele falava assim que os jovens hoje em dia, eles não querem mais seriedade, eles não querem mais nada sério, eles querem passar o tempo todo à toa, jogando conversa fora, querem ficar nas praças, não se preocupam com os idosos, não se preocupam em estudar, não se preocupam em trabalhar. Esse texto tinha sido escrito por Sócrates, você sabe quando ele viveu, se é que ele viveu. Tem gente que diz que ele nunca existiu, que ele é um mero personagem de Platão. A mesma coisa se diz sobre o cristianismo. O cristianismo, esse que você conhece, ele é uma criação do Paulo. Não sou um especialista nessa área, né? Mas sei o suficiente para contestar um pouquinho a crença e não levá-la muito a sério, porque me ensinaram dessa forma, eu estudei muito. Então estudar os filósofos do passado é estudar a estrutura mental para a nossa vida, para você desenvolver a capacidade, para você realmente ser uma pessoa com uma estrutura melhor. Por exemplo, eu fiquei muitos anos sem estudar e quando eu voltei a estudar, eu não tive grandes problemas porque eu nunca parei de ler, nunca parei de escrever, de certa forma eu nunca parei de estudar. Eu estudei muito, mas aquilo que eu queria.
aquilo que eu gostava de estudar. E dessa forma, quando eu voltei a estudar, fiz o curso de eletrônica, que é um curso muito complicado, eu não tive grandes problemas, porque meu cérebro era acostumado a estudar, eu tinha continuado estudando, eu nunca tinha parado. Então, mas eu conheci pessoas que elas pararam no tempo e quando elas voltaram, o cérebro não estava acostumado a estudar, eles tiveram que recomeçar tudo. Então sempre, ao longo de toda a minha vida, nesses 60 anos, depois que eu comecei a estudar, eu nunca mais parei. Eu nunca mais parei de estudar, eu sempre li, eu sempre raciocinei, fazia cursinhos. Tinha uma época que minhas irmãs me criticavam muito, porque eu fazia muito cursinho que não dava uma profissão, não me davam dinheiro. Eram até muitos gratuitos, eram sobre a Bíblia, cursinhos gratuitos. Depois eu comprei, por exemplo, uma vez eu comprei um cursinho de jornalismo, né? Tinha naquela época, não era obrigatório o diploma, se não me engano hoje também não é, mas hoje ninguém vai fazer um cursinho por correspondência, até porque terminaram. Hoje em dia é estudo à distância, hoje em dia é bonito, mas se naquela época era feio, hoje é bonito você dizer, eu estudo à distância, me formei à distância, você não aprende praticamente nada, mas você estuda, você tem o diploma, você tem lá, você pode estudar. Isso é uma coisa que às vezes eu acho que deveria mudar, porque se torna uma coisa cultural, você se torna bom se você realmente tem interesse. Do contrário, você não vai se tornar bom. Então deixa eu passar para o outro lado da rua. Aqui vai terminar o período das árvores. Eventualmente até eu poder retornar, acho que eu vou retornar e vou passar por outra rua onde tem mais árvores. Senão eu vou pegar um longo período de sol, essa paisagem bonita para te mostrar. Eu aproveito essa minha caminhada para ter um bate-papo sobre vida e filosofia e ao mesmo tempo mostrar para você as paisagens da minha cidade. Um dia eu pretendo viajar, até se você puder se inscrever no canal, curtir, comentar, trazer mais gente, para ver se a gente consegue fazer com que esse canal monetize. Daí eu consigo largar o emprego, consigo viajar, fazer eles em outras cidades, ao longo de estradas, rodovias, campos, praias, talvez nem tanto. Mas então, como eu estava dizendo, as minhas irmãs me criticavam, porque eu estudava, eu sabia que esse cursinho não estava me dando nada, não estava me dando um conhecimento assim para ter uma profissão, mas estava respondendo perguntas. Eu tinha muitas dúvidas sobre a vida, sobre a religião, sobre a fé, espiritualidade. E hoje, apesar desses cursinhos que não me deram nada, eu voltei ao local de origem, tá? Só estou do outro lado da rua. Estou do outro lado da rua. Hoje eu estou muito melhor do que as minhas irmãs. As minhas irmãs continuam trabalhando de empregado doméstico, elas continuam assim financeiramente numa vida inferior à minha, enquanto eu me estruturei, sou concursado, não que isso seja uma grande coisa ser concursado, né? Mas quer dizer, eu busquei muitas coisas na vida. Hoje eu tenho esse canal, tenho outros canais, tenho o canal de humor, e eu tenho chances hoje de me aposentar e de repente ser um grande empreendedor na internet. E tudo isso se deve à estrutura que eu criei ao longo dos 60 anos. Eu não fui um sucesso, eu não pelo conhecimento que eu tinha, pela cultura que eu tinha, eu deveria hoje ser uma pessoa bem sucedida, né? Mas eu continuei sempre insistindo, eu nunca parei. Enquanto eu tiver vida, enquanto eu tiver saúde, enquanto eu tiver uma oportunidade, eu vou continuar estudando. Fica de incentivo para você. Vou caminhar até a esquina ali, talvez encerre o vídeo, que eu acho que eu já falei bastante, já transmiti a minha mensagem. Não tem por que ficar enchendo linguiça aí, falando 500 coisas repetidas e falando de novo, só para o vídeo ficar maior, não é a minha intenção. Minha intenção realmente é fazer vídeos curtos, mas que tenha uma mensagem profunda. E aí eu vou realmente fazer a minha caminhada. E você se inscreve no canal Diário de uma Ilusão e vê aí, será que a vida é uma ilusão? Você gosta de estudar, se você gosta de ler, se você não gosta, por favor comece. Eu respondi uma pergunta, fiz um comentário num vídeo em que as pessoas fizeram uma crítica, eu não me lembro sobre o que era, mas eu escrevi o seguinte: não é lendo Paulo Coelho que você vai gostar de Machado de Assis. Você pode até ler Paulo Coelho, mas você nunca vai prosperar se você ler para aquele mesmo livrinho. Você tem que tentar mudar o gosto, melhorar o gosto, raciocinar, pensar, questionar, fazer perguntas em cima do que você vai comentar com alguém, comparar, e lentamente você vai se tornar um leitor melhor, mais sofisticado. Eu fiz isso com a música, eu fiz isso com a leitura. Eu comecei lendo história em quadrinho, depois pequenos livrinhos que eu achava que era muito pobre, não tinha condições de comprar livro. Hoje, felizmente, isso já mudou bastante, eu já consigo comprar muitas vezes livros bem sofisticados. Hoje eu rejeito livros baratinhos, livros que eles dão, às vezes que não tem conteúdo nenhum, é só uma mensagem religiosa ou uma fantasia. Há poucos dias eu estava tentando ler um livro muito antigo, fazia tempo que eu não lia nada assim de ficção,
E comecei a ler ali 4, 5, 6 páginas e desisti, porque não contava nada com nada. Era uma história lá de uma menina e o pai que cortavam feno e trabalhavam no interior dos Estados Unidos. Era um livro de época, para a época foi um livro muito importante, certamente, acho que me deu muito, mas que hoje não diz nada. Então, estou tentando ler coisas dentro da minha realidade, ler livros bem sofisticados. Então, se eu for ler uma obra de ficção, eu vou ler algo muito melhor do que esse livrinho. Não compensa perder meu tempo. Talvez aprendesse, melhorasse um pouquinho o vocabulário, eu nem sei se isso eu conseguiria. Então é isso, eu vou encerrando e deixar um pouco essa paisagem aqui para você, vou caminhar mais uns metros. Então é isso, pessoal, gratidão, aguardo vocês no próximo vídeo.